Podemos sentar-nos. Então, vamos ter o testemunho da Alexandra agora, que eu vos peço para ouvirem com muita atenção, porque é muito rico e não temos muito tempo e é muito forte. Ela foi um caso bem grave de exorcismo que eu tive e vocês vão gostar de ouvir o testemunho dela, vão se alegrar. Ela escreveu aquele livrinho que está aqui nesta livraria do Santuário à venda, logo aqui à saída. Vale a pena levar e espalhar. E eu estou convencido que este livro vai fazer bem a muita gente que ainda vive meio confuso. E eu vou-lhe passar a palavra. Obrigado, Alexandra. Então, boa tarde. O meu nome é Alexandra, eu sou enfermeira. Como o Padre Duarte disse, eu fui um caso bem pesado. Isto porquê? Eu venho de uma família católica, típico católico português, ia à missa ao domingo e durante a semana ia à curandeira, rezinhas de azeite e coisas afins. Mas não era por mal, não tínhamos conhecimento. Eu, durante muitos anos, não conhecia os 10 mandamentos, não ia à missa, não me confessava. Portanto, só tinha a primeira comunhão e o batismo, os outros sacramentos não. E tinha a minha fé, claro. Não sabia o que era ter fé. Tinha a minha. Acreditava em Jesus e achava que isso me bastava. De vez em quando ia à igreja e pedia muitas coisas a Deus Nosso Senhor, independentemente de serem boas ou más para a minha alma. Era um bocado egoísta. Como tal, fui uma presa muito fácil para o movimento da nova era. O Padre Duarte, nas suas palestras, já falou um bocadinho sobre esse movimento. Entretanto, eu, há cerca de 18 anos atrás, tive contacto com meditação oriental, com o Reiki, e foi desgraçadamente, e digo desgraçadamente, porque não devia de estar a acontecer na escola de enfermagem. Nós tínhamos uma disciplina principal, onde falávamos da história da enfermagem e falávamos também do conceito do cuidar do outro, o que é muito bom. E no conceito do cuidar do outro, introduziram-nos o conceito do holismo. Basicamente era, nós como profissionais de saúde, não íamos ver o outro como uma perna partida, como um braço, íamos vê-lo como um todo, como uma pessoa, quer física, quer emocionalmente, espiritualmente. Acabava por ser um cuidar mais abrangedor, digamos assim. Ensinavam-nos a descalçar os nossos sapatos e a calçar os do nosso irmão enfermo, o que é ótimo. O problema foi quando nos foram introduzidas as terapias alternativas. E foram-nos abordadas várias, e a professora disse para a gente fazermos um trabalho sobre elas. Normalmente era-nos dado um tema, dividíamos em grupos e cada grupo, em conjunto com o professor, explorava esse tema. Pronto. No caso das terapias alternativas, era individual. Pronto. E depois apresentávamos o trabalho. A professora era mestre de Reiki, desenhou-nos um símbolo no quadro, falou-nos em energias, anjos, e que podíamos canalizar essas energias do universo para promover a autocura e a cura dos outros. Pintou-nos um cenário muito bonito. E eu, olha, vou fazer o trabalho sobre o Reiki. Eu, como não conhecia a palavra de Deus, não lia a Bíblia, não conhecia os 10 mandamentos, qualquer balela que me vendessem eu aceitava facilmente. O que é que eu encontrei no meu trabalho? Então, encontrei que o descodificador da energia Reiki era um monge budista, digamos assim, praticava a meditação budista, chamava-se Mikao Shui, e que no budismo era comum estas práticas energéticas, nomeadamente o Qigong,
consistia em passar a energia vital de uma pessoa para a outra, mas que Mikao Usui, através da meditação budista, criou ou descodificou uma forma nova de canalizar essa energia. Ele canalizava diretamente do universo, daí que a palavra Rei significasse universo, e Ki, energia vital. Estas práticas já são muito antigas, não é apesar de Mikao Usui ser recente, estas práticas já são mesmo muito antigas. Os antigos samurais faziam muito isto, canalizar as energias, digamos assim. Foi isto que eu encontrei. Não quer dizer que corresponda à realidade, a realidade vem a seguir. E diziam que era muito bom, que promovia a autocura, que muitas das doenças que as pessoas tinham eram bloqueios energéticos e que tinha que se deixar fluir a energia. Pronto, só coisas boas. E eu fiz o meu trabalho, apresentei, a professora gostou muito e disse que aquilo estava ótimo. Conclusão, uma porrada de colegas minhas, o que é que a gente decidiu? Queremos ser super enfermeiras, vamos lá fazer o curso do Reiki. E fomos todas, uma cangalhada delas. O curso do Reiki, há vários tipos de Reiki, digamos assim. Há Reiki essencial, há Reiki Usui, há Reiki Kundalini, há dias até vi um Reiki para as bruxas e eu pensei assim, olha, este está bem assente. Mas o que não falta para aí é Reiki. E então aquilo consiste em 3 níveis. Nível 1, nível 2 e o nível mestre, digamos assim. O nível 1, o nível Shoden, quer dizer o despertar. Depois há o nível 2, depois há o nível 3. O nível 3 divide-se em 2 rituais. O Reiki A e o Reiki B. E nós, lá fomos fazer o dito curso. Quando chegámos com a mestre, que não era a minha professora, era outra rapariga que andava connosco na enfermagem, ela deu-nos uma breve explicação do que era aquilo, sentámos-nos todas e ela disse-nos assim, agora fechem os olhos. Pronto, está bem. Eu fechei os olhos e senti à minha volta, onde ela passava com as mãos um calor e eu comecei a ficar assim mole e sonolenta. Uma sensação de bem-estar. E ela depois disse, já está. E eu, uau, isto é um curso? Atenção, eu tirei uma licenciatura, foram 4 anos. O curso do Reiki não é curso nenhum, isso é uma treta, é mentira. São rituais. E só se conseguem obter aquilo que se promete, aqueles poderes e a canalização das energias, com os rituais. Sem rituais nada feito, não se consegue. O que é mais estranho, porque se isso fosse uma coisa de Deus, supostamente a gente já vinha equipados com isso, não era preciso estarmos a ritualizar. Eu não senti nada nesse dia. Tive colegas minhas que começaram a chorar compulsivamente, outras a tremer, outras a suar muito. E eu e mais outras quantas não sentimos nada. A professora deu-nos um CD com músicas, tinha 12 músicas, ouvia-se nas músicas passarinhos a cantar e mantras. Mantras são palavras sagradas. E ela disse, vocês agora durante 21 dias, deu-nos um livrinho a explicar como é que se fazia a meditação, para abrir os chakras, e que com o tempo íamos começando a sentir a energia a entrar. No primeiro nível só se podia fazer Reiki pela imposição das mãos. A gente tinha que tocar na pessoa para canalizar a tal energia, digamos assim. Nesse dia vim normal para casa, iniciei os 20, eu era uma pessoa que não tinha distúrbios de sono, tinha sempre as mãos frias, andava sempre gelada. Para vocês terem uma ideia, eu no inverno vestia a camisola interior, uma camisola de gola alta, o pijama, 3 ou 4 cobertores, o edredão, umas pantufas e umas meias e tinha frio. Só para terem uma ideia de como eu era friorenta. E tinha sempre as minhas mãos, pareciam um cubo de gelo. Depois do ritual, eu cheguei a casa, vamos lá fazer isto, ponho os passarinhos a cantar e a Alexandra cai assim para o lado, pum, a dormir. Acaba a música e eu acordei.
não consegui fazer a meditação. Mas quando eu acordava, eu não acordava bem. Acordava toda a tremer, nervosíssima, apetecia-me partir tudo à minha volta, cansada, parecia que tinha levado uma tareia. E eu assim, epá, isto não está a correr bem. Insisti, levei meses e lá consegui fazer a meditação. Cada vez mais cansada, preguiçosa, sem vontade de fazer nada, dores de cabeça insuportáveis, não conseguia raciocinar como de antes. A minha memória estava péssima. E eu sempre fui uma pessoa com uma excelente memória. Mas estava péssima. Eu não conseguia raciocinar. Mas pronto, a gente dizia que tínhamos que insistir com a meditação, que era mesmo assim. E eu ia insistindo. Começaram a acontecer peripécias insólitas em minha casa. Por exemplo, quando discutia com o meu marido, as torneiras de água quente da casa de banho abriam-se sozinhas. Sozinhas. E houve um dia que eu estava a limpar uma gaveta e encontrei uma imagem de Nossa Senhora, tive tanto medo dela que a tive que esconder. Nunca me tinha acontecido. Atenção, isto foi depois de eu ter feito o primeiro nível do Reiki. Eu era uma pessoa que mesmo que não fosse à missa, eu de vez em quando ia à igreja. Eu deixei de ir à igreja. Para tudo canalizava a energia. E eu sentia. Eu sentia aquele fogo a entrar no corpo e as pessoas sentiam aquilo a sair de mim. Eu nunca mais tive as mãos frias depois do primeiro ritual. Comecei a sentir coisas esquisitas. Eu sentia opressões nos sítios que eu frequentava. Lembro-me uma vez estar com o senhor e o senhor chegou-se perto de mim e eu comecei-me a sentir muito mal. Sentia que ele me estava a sugar a minha vitalidade toda, e o que é isto? Ao ponto de não conseguir respirar. Contactei lá os mestres do Reiki. Isso é normal, são vampiros energéticos, são pessoas que são muito más, é tudo as más energias. Era o que diziam. Quando eu fiz o nível do Reiki, a mestra disse-me isto: eu não sou católica, não acredito em Deus, mas isto não tem nada a ver com a religião. Devia ter sido um alerta para mim. Ela disse, isto não tem nada a ver com isso. Isto é a energia do amor universal. Impossível de vocês canalizarem má energia. Então, mas eu fiquei com dor de cabeça. Eu fiquei mal. Eu senti opressões à minha volta e coisas esquisitas como eu nunca senti. Mas eu continuei. Tive pseudo-curas com o Reiki. Vou dar um exemplo. Lembro-me uma vez de estar no hospital e tinha lá um senhor que estava em anasarca, ou seja, um edema generalizado, e quando ele se movimentou, fez uma ferida no braço e eu, olha, como estava habituada, impus as mãos, canalizei a energia, tirei a mão e a ferida desapareceu. E eu assim, uau, graças a Deus. Sorte será dizer que nunca mais consegui fazer isso. Lá está, não era graças a Deus. Nunca mais consegui. Naquele momento disse graças a Deus, na minha estúpida inocência. E nunca mais consegui fazer aquilo. Mergulhada a fundo na meditação e atingi aquilo que se chama a noite escura. Fiquei completamente despersonalizada. Tinha ataques de pânico, não conseguia dizer o meu nome, não conseguia contar dinheiro, tinha pensamentos obsessivos e de suicídio de manhã à noite. 24 horas sobre 24 horas. Eu não... Entrei em desespero e então o que é que eu fiz? Como não havia nenhum medicamento antidepressivo, antipsicótico, nada que fizesse efeito, bora de procurar tudo quanto era terapias da nova era. Florais de Bach, homeopatia, acupuntura, sessões de Reiki, yoga, terapeutas, gurus, médiums, cartomantes. Foi uma maravilha, corri tudo. Melhoras, zero. Agravamento de estado, até cair. Cada vez pior. Não tive melhoras nenhumas. Conheci uma moça que era esteticista e ela disse-me, tenho uma amiga, estava para ser mestra de Reiki,
é uma joia de senhora, pintou-me um quadro muito bonito. Epá, ela é capaz de te ajudar. Olha, perdida por 10, perdida por 100, bota calor, vamos a isso. E lá vai a avó da Alexandra, até com a rapariga. Quando ela me impunha as mãos, e isto acontecia frequentemente até com as mestres que me tinha ritualizado no primeiro retiro, no primeiro ritual, não é curso, volto a dizer, são rituais e que duram poucos minutos. Atenção. Ela impunha-me as mãos e começava a arrotar, a barriga inchava, desinchava, e eu assim, mascareio. E aquilo supostamente era da evolução espiritual. Isto acontecia com eles todos. Com toda a gente onde eu fui, acontecia com todos. Diziam que ouviam coisas, que falavam com não sei quem, e arrotavam muito, inchava a barriga, desinchava, mas pronto, diziam que aquilo era da evolução espiritual. E ela disse-me assim, olha, tu tens que fazer os níveis todos do Reiki, e tu vais ver que ficas boa. E eu assim, pronto, olha, vamos a isso, vamos lá fazer o resto. Também só faltava mais 3, não era? O segundo e 2 do terceiro, vamos fazer isso tudo. Chegámos, passado uns tempos, fui fazer o segundo nível. Quando se chegou ao segundo nível, ela já tinha o espaço energizado, dizia ela. Fez-me o ritual. Atenção, cada nível, os rituais são diferentes, não são iguais. Deu-me um CD com as músicas, 21 dias de meditação, um livrinho nas mãos, mas um extra. Porque no segundo nível, a gente já não precisava de impor as mãos para enviar a dita energia. A gente podia enviar à distância, mas só uma pessoa. Imaginemos, eu tinha um colega no fundo da sala e no fim de fazer o ritual, eu conseguia mandar-lhe energia. Se o segundo ritual, não era possível. Só depois de ser ritualizada. Lá eu fiz o ritual e ela deu-me 3 símbolos. E esses símbolos chamam-se yantras. O que é que são yantras? Os yantras simbolizam guias espirituais e entidades altamente evoluídas. E no hinduísmo simbolizam as próprias divindades. Desta vez ensinou-nos a fórmula de evocá-las, para a gente enviar a dita energia, digamos assim. E curiosamente, a gente quando evocava aquilo, o outro na ponta da sala sentia. Sentia o calor invadir-lhe o corpo. E dizia que se sentia muito bem naquele momento, um efeito temporário. Porque depois a pessoa cada vez ficava pior. Lá estava, eu tinha dores de cabeça infernais, sempre cansada, não conseguia raciocinar como deve ser. Vou-vos falar um bocadinho, para a gente tentar perceber de onde é que veio o Reiki. O Reiki vem do budismo. Como já disse, Mikao Shu era budista. E o budismo é a prima torta do hinduísmo, digamos assim. No hinduísmo, eles têm 4 livros sagrados que se chamam os Vedas. E esses livros contêm rituais, sacrifícios e hinos religiosos aos deuses que eles adoram. E quem é que lhes revelou esse conhecimento? Foram as próprias divindades. Qual é o objetivo do hinduísmo? Eles têm uma Bíblia, que é a Bhagavad Gita. E nessa Bíblia hindu explica o objetivo do hinduísmo, que é atingir o estado de iluminação, que é chamado o estado de Samadhi. O estado de Samadhi. Isto é o preceito de moksha, ou seja, ser um Deus, ter o conhecimento do bem e do mal. E para a pessoa se tornar um Deus, quando atinge o estado de iluminação, abre uns pontos energéticos que se chamam os chakras. São 7 principais, 49 no total, e são separados por meridianos. E os 7 principais são contados desde a região do períneo até à calote craniana, sendo o chakra do conhecimento o 6º.
que se situa no terceiro olho, na testa, dizem eles. Só que há esta situação. Quem é que revelou este conhecimento? Quem revelou este conhecimento foi uma divindade que eles adoram, que se chama o Shiva. O Shiva é o terceiro elemento da Trimurti hindu. Brahman é o primeiro, é a consciência universal, há o Vishnu e há o Shiva. Basicamente, quando se atinge o estado de iluminação, o que acontece é que a pessoa deixa a alma humana, a quem eles chamam Atman, deixa de se identificar como humana e passa-se a identificar como Brahman, como o Deus Supremo. E eles dizem que tudo o que existe é uma expressão dessa consciência divina. Por isso, um gato, um peixe, um periquito, uma pessoa, uma pedra, é tudo uma expressão desse Brahman. Não tem nada a ver com a religião católica. O que é que a gente vê na religião católica? Nós temos uma trindade, não temos uma trimurti. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas. O Pai que tudo criou, o Filho Redentor e o Espírito Santo dá a vida. Nós ali não. Nós ali temos uma trimurti, Brahman, Vishnu e Shiva. Há uma vez na Bíblia está escrito que a gente somos deuses. Não. O único sítio onde isso está escrito foi quando a serpente lá veio tentar Eva e dizia: come, abre-te os olhos e sereis como deuses. Tereis o conhecimento do bem e do mal. Come. É a mesma tentação que vem no hinduísmo. É a maçã. Quando a prática da yoga. A prática da yoga é a prática fulcral do hinduísmo. A palavra yoga quer dizer união. União com quem? Com Brahman. Até quem é que revelou essa prática? Foi o próprio Shiva. Dizem a terceiro elemento da Trimurti hindu. E quando a gente olha para o Shiva, a gente olha e diz logo: este faz lembrar o encardido. Uma forquilha na mão, uma serpente à volta do pescoço, isto não é coisa boa de certeza. O que é que simboliza a forquilha e o olho na fronte? Simboliza a destruição da ignorância humana. E a serpente simboliza a Kundalini. Quem é a Kundalini? Simboliza a deusa Shakti, que é a esposa do Shiva. Por que é que eu falei nisto? Porque quando se abrem os chakras, desperta-se a serpente Kundalini. Não há abertura de chakra sem despertar o espírito da serpente no corpo. E agora digo, católico que diz que tem chakra não acredita numa trindade, desculpem. Acredita numa tetrandade, no Pai, no Filho e Espírito Santo e na serpente. Não há abertura de chakra sem despertar a serpente Kundalini. Quando se desperta a serpente Kundalini, os próprios yogis dizem que a pessoa pode ter crises de despersonalização, dizem que se podem sentir um fogo na coluna, que sobe em espiral, como se tratasse de uma serpente, e que sentem uma presença dentro do corpo que os mexe como se fosse uma marioneta. Muitos enlouquecem, muitos suicidam-se. Eu conheço casos assim. E os gurus, que não conseguem fazer nada, aquilo que dizem é: olha, matou-se porque era fraco. Até onde é que está o amor universal? Diziam que era bom, não é? Matou-se porque era fraco. Isto é só para terem uma ideia do que é os chakras. No budismo, foi Siddhartha Gautama, Buda quer dizer o iluminado. Ele vivia na Índia e foi estudar com os sannyasins e atingiu o estado de iluminação. E criou a seita dele. Se nós formos a comparar a meditação hindu com a meditação budista, é idêntica. Chakras, iluminação. Está lá tudo. Ser um Deus, ter o conhecimento. A diferença é que no budismo dizem que quando se atinge o estado de iluminação, a pessoa fica
completamente vazia. Dizem que isso é bom, não sentir nada. Erradica o sofrimento, é o que dizem. Dizem que enquanto a pessoa não atinge o estado de iluminação, vai reencarnando. Para eles a reencarnação é uma coisa muito má. Quer dizer que não atingiram o estado de perfeição. E falam no karma e coisas assim. Não tenho tempo a falar nisso. Estou só a dar um cheirinho para vocês perceberem o que se passou comigo. E pronto, e fundou essa seita. Fiz o segundo nível, não melhorei nada, ganhei os atributos extra, melhoras 0. E então eu persistia naquilo. E ela disse, epá, tens que fazer o mestre. E eu fiz. Cada vez que fazia um ritual, pimba, ganhava os atributos, melhorias, nenhumas, cada vez pior. Sempre em cada livro. No nível, vou explicar rapidamente o que é o Reiki A e o Reiki B. Reiki A, a realização. O que é que a gente fazia? Davam-nos símbolos também, yantras, lá está. Os yantras é o símbolo, o mantra é a fórmula mágica. E o mudra é o gesto que se faz com as mãos e com os dedos. Isto vê-se muito no yoga, mas eu já explico isso. Isso é a seguir. E então, no mestre A, dão-se símbolos sim, e a pessoa que faculdades é que ganha? Consegue não enviar a energia a um, mas a uma multidão de pessoas. E consegue, dizem eles, energizar o espaço. Basicamente é infestar o espaço. Porque se a gente pensar, não são os santos anjos que se evocam, certo? Os símbolos que são utilizados pelo hinduísmo e pelo budismo significam as divindades deles. O que é que a Bíblia nos diz? Os deuses dos pagãos são demónios. Os deuses dos pagãos são ídolos. O que é que Deus diz? Não podeis comer da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Não podeis beber do cálice do Senhor e beber do cálice dos demónios. Eu sou o Senhor que tudo criou. Se eu acredito que há só um Deus, em 3 pessoas, eu não posso dizer que acredito numa cangalhada de deuses pagãos. Não está certo. É desonesto dizer que as duas coisas são iguais. Uma pessoa que vá a uma aula de yoga, a yoga, por exemplo, todas as posições asanas, exercícios de respiração pranayamas, são idolatria pura. Porque aquilo que o Shiva disse foi: se te prostrares diante de mim e me adorardes, sereis como deuses. Isto faz-me lembrar a conversa do diabo a Jesus quando estava tentando no deserto. Isto foi o que o Shiva disse. Todas as posições são idolatria e o prémio que se ganha é tornar-se um Deus. Alexandra, mas aquilo são alongamentos. Não. Tem um significado. Eu vou-vos dar já um exemplo de um. A posição do guerreiro são 3 posições. E o que é que elas representam? O que é que as pessoas estão a fazer yoga, estão a fazer na posição do guerreiro? Estão a representar uma cena de um crime em que o Shiva mata um deus, um diabo, não é? Porque é um demónio, Daksha. E o que é que ele faz? O Shiva vai sair demónios do cabelo dele para matar o outro. E as pessoas estão a fazer aquela cena no yoga. Pois, não há uma posição do yoga, não seja idolatria. Não há uma posição do yoga que seja alongamento. Elas todas têm um fundamento. E a minha pergunta é, então se há uma história, que há mais, em que dizem que aquilo que eles adoram, e atenção, escrito nos livros deles, é o Shiva quem os transforma no processo de iluminação. Por isso, eu estou a rezar a alguém. Eu estou a prestar culto a alguém. Cuidado. Cuidado. Quando eu fiz o meu 4º ritual do Reiki, o 4º ritual, eu era uma rapariga muito magrinha, já tinha 2 filhos, vestia 34, 36, era uma trinca-espinhas. E eu fui, sentei-me, e a senhora, a mestra, disse-me assim:
Ela estava em posição de lótus. A posição de lótus, para quem não sabe, é uma das posições de preferência para a meditação, seja hindu, seja budista. Ela tem um significado. Pronto, mas não tenho tempo. E então ela estava em posição de lótus, a fazer uns mudras com as mãos, e eu comecei a sentir uma coisa invisível à minha volta. E eu, uou, o que é isto? E aqui na região do peito eu senti que aquilo me estava a puxar, parecia um ímã. E eu, uou, e o que é isto? E nos pés parecia que sentia coisas a morderem-me. E eu olhei para ela e disse, olha lá, eu sinto isto, é o quê? E ela disse, são os guias espirituais. Bom, eu já tinha recebido yantras nos outros, certo? Já me tinham falado em guias. E nisto o discurso dela mudou radicalmente. Primeiro nível, energias. Segundo nível, guias espirituais. Espera lá, então não eram energias só? Então, mas no primeiro eram energias. Segundo era guias espirituais. Terceiro nível. Alexandra, tu sabes que eu falo com Lúcifer? E eu assim, uou! Pensei eu também. Mas disse, ela é tonta. E ela começou-me a falar dele, a louvá-lo. E eu, pronto, está certo. E ela disse que ele não era nada daquilo que lhe pintavam e que permitia aos demónios atormentarem as pessoas só para estarem entretidos. E eu pensei assim, Jesus Cristo é o teu Senhor, dá-te frosques. Mas depois tive o inimigo do outro lado, isto era um anjo da guarda, e depois estava o diabo do outro lado. Ela é maluca, não tem nada a ver, faz mas é o ritual e põe-te a andar que tens de ir de férias para o Algarve. Conclusão, fiquei e fiz o bendito do quarto ritual. Se eu estava mal e pensei que a coisa não ia ficar pior, pois bem, meus amigos, o caldo entornou de vez. Ela mandou-me fazer um mudra com as mãos, soprou várias vezes para dentro das mãos e eu senti um espinho no coração. Fiquei com uma aversão ao sagrado, nem conto. Saí de lá completamente muda, 3 horas sem falar. O meu marido, na altura, coitadinho, até brincou com a situação, mas depois arrependeu-se amargamente e disse, yes, mulher calada, isto fez-lhe bem. Mas pronto, coitadinho, ele chegou a querer que eu falasse muito. E depois, passadas 3 horas, começou o meu degredo. Comecei a inchar, parecia uma aberração. Fiquei horrível, deformada. Eu sentia cheiros horríveis das pessoas. Eu sentia coisas à volta das pessoas. Os cheiros que eu sentia das pessoas era tipo fumaça de enxofre satânica, tipo cadáver pútrido, e eu sentia que comia aquilo. E depois queria vomitar. Durante 4 anos, enquanto não recebi ajuda como deve ser, eu vomitei litros de um líquido pútrido com sangue. Eu fiz um taco à minha barriga, que eu achei que tinha um cancro. Era impossível não comer e estar super inchada e vomitar sem parar. Comecei a ter arritmias. Fiz exames, e eu tenho os exames que comprovam as arritmias. Comecei a ter problemas no sangue. Comecei a ter as plaquetas deformadas. Comecei a ter os glóbulos brancos altíssimos e os glóbulos vermelhos. A minha tensão sempre descontrolada. Comecei, quando fazia a meditação, entrava em transe, sentia uma presença negra à minha volta e um zumbido. E quando terminava, eu sentia-me toda a tremer, a minha mente completamente bloqueada. Eu tentava pensar em coisas boas, não conseguia simplesmente. Tinha dores de cabeça violentíssimas e uma obsessão diabólica que nem conto. E então aí eu só via a morte à minha frente, uma coisa horrível. Liguei para a mestre e disse, epá, isto é muito mau, eu estou assim. E ela disse-me isto, não te incomodes, o demónio não é assim tão mau.
ela disse-me isto e eu não associei. Atenção, eu tinha a venda nos olhos. Eu não associei. Entretanto, antes de eu fazer o 4º nível, ela ainda me levou ao guru dela. Era em Lisboa. Estavam lá pessoas que praticavam meditação transcendental. Para quem não sabe, a meditação transcendental é um ramo do yoga. Basicamente é ficar 20 minutos todos os dias numa posição e estar sempre a recitar o mesmo mantra, até atingir o estado de iluminação. Isto é a meditação transcendental. Faziam yoga, faziam mindfulness, pronto. Faziam todas as terapias energéticas. E então eles punham-me numa marquesa e começavam a invocar aquelas coisas sobre mim. Eu entrava em transe, sentia que algo se apoderava de mim, não conseguia mexer. Saíam vozes dentro de mim e falavam em línguas estranhas para mim. Atenção, a minha área é saúde, não é letras. Português e mal, imaginem-me a falar outras línguas. Insólito. Pronto, mas isso aconteceu. E vomitavam uma espuma branca a saber a podre. A saber a podre. E comecei-me a perceber que todos os sítios onde eu ia, todos tinham ou 1 ou 2 sintomas, ou os mesmos sintomas que eu tinha. Todos. Nenhum deles não tinha. Eu conheci colegas que andavam no Reiki e que volta e meia tinham ataques de pânico tal e qual como eu e iam para as urgências. Por isso não é bom. Estão a ver? A energia boa, incapaz de se canalizar má energia, energias, guias espirituais, Lúcifer e os demónios. Eu só soube disto no último. Há dias, no Facebook, uma figura pública bastante conhecida pôs lá um postzinho muito engraçado a dizer assim: vou para o Tibete. O que é que vais fazer para o Tibete? Então, yoga lá com os budistas, vou trilhar um novo caminho espiritual, vou me iluminar. E adivinhem quem é que tinha sido a pessoa que o tinha influenciado? Nada mais, nada menos que a ocultista famosa, que já bateu a caçoleta, Madame Helena Petrova Blavatsky. Quem é que é esta senhora? Eu até vou ler, que é para não me falhar nada. Então é assim, a Helena Blavatsky foi considerada a mãe da nova era, a mãe da espiritualidade moderna, a fundadora da doutrina teosófica do século XIX. E nessa doutrina, os ensinamentos era tudo: esoterismo, filosofias europeias antigas, neoplatonismo, hinduísmo, budismo. Há que ver que esta senhora esteve 7 anos no Tibete e foi treinada por mestres espirituais e foi incutido-lhe de ela trazer essa meditação oriental toda para cá. Por isso, demos graças a essa senhora de termos esse cancro espalhado na nossa sociedade. E então o rapaz dizia que tinha lido um livro dela que foi traduzido pelo Fernando Pessoa, que era A Voz do Silêncio. E então o que é este livro da Voz do Silêncio? Este livro foi inspirado numa obra obrigatória nas escolas de misticismo oriental, que se chama o Livro dos Preceitos de Ouro, e numa obra mística budista que se chama o Livro de Paramartha. E dizem que este livro, está escrito, que este livro foi uma revelação das nagas, serpentes, aos antigos Arhat. Lá está, foram as serpentes, diziam ele, que disseram todo o conteúdo daquele livro. E então ela escreveu, baseada nisto, A Voz do Silêncio. E então é assim, este livro, eu tirei algumas trechos do livro,
da tradução do Fernando Pessoa 2021, e que diz assim: A Voz do Silêncio inspirou muitos conhecidos como Carl Jung, psicanalista, Albert Einstein, Mahatma Gandhi, entre outros. E foi considerado pelo atual Dalai Lama, pelo 14º Dalai Lama, como sendo uma influência positiva para muitos buscadores do budismo. E este mesmo Dalai Lama pediu para que as obras dela fossem reeditadas e fossem dadas como instrução nas escolas budistas. Então vou ler um excerto do livro dela. Diz assim na contracapa, um senhor Suzuki. Li A Voz do Silêncio pela primeira vez quando estava em Oxford. Blavatsky foi iniciado no lado mais profundo do ensinamento Mahayana e espalhou o seu conhecimento pelo mundo. E ela fez mais de qualquer outro indivíduo para trazer para o Ocidente o conhecimento da filosofia oriental. O que eles afirmam é que aquilo é o verdadeiro sumo budista. E o Dalai Lama, pronto, diz assim: A Voz do Silêncio influenciou fortemente muitos buscadores e aspirantes sinceros à sabedoria e compaixão do caminho do Bodhisattva. O que é o Bodhisattva? É um ser iluminado, é um Deus. Pronto. E diz assim o livro: Vê, diz a Blavatsky no livro, vê, tornaste-te a luz, tornaste-te o som, és o teu mestre e o teu Deus. Tu próprio és o objeto da tua busca. A voz sem falha, que ressoa através de eternidades, isenta de mudança, isenta de pecado, os 7 sons em um. É um livro para atingir o estado de iluminação, ou seja, a pessoa é o próprio Redentor. Não há Jesus, não há Deus. Ela própria salva-se se atingir o estado de iluminação. Não precisa de encarnar mais. Já é perfeita. É isto que ela ha defendido. Esta senhora, uns anos antes, fundou uma revista, em 1887, e essa revista teve 10 anos, todos os meses, a fazer edições, e chamava-se Lucifer, a revista dela. E na capa da revista dizia assim: trazer para a luz as coisas escondidas nas trevas. Então, uma senhora tão iluminada, atenção que ela escreveu isto antes da Voz do Silêncio, muito depois, já ter estado lá no Tibete. E diz assim: lá tinham os ensinamentos dessa revista que eu andei a vasculhar. Tópicos da nova era: mestres ascensos, mitologia antiga, hinduísmo, budismo, misticismo, cienticismo, astrologia, mapa astral, conhecimentos esotéricos, chakras, atlantes, cabala e muitos outros. Então é assim, se lerem no meu livro, eu tenho lá os trechos todos. Muito rapidamente, Helena Blavatsky escreveu um livro da Doutrina Secreta, que é um livro para o caminho para a iluminação, para além da revista Lucifer. E lá ela reza claramente a Satanás e chama-lhe o nosso Pai, e quem nos abriu os olhos, fala lá na Serpente Gênesis, lá está. Aquilo que aquela mestre me ensinou, está tudo escrito no livro da Blavatsky, e eu tenho isso escrito, esta parte toda no meu livro. Fala lá noutros ocultistas também satanistas, e fala lá num site, muito rapidamente, que é o Joy of Satan, a alegria de Satanás, e que tem lá tudo quanto é meditação oriental, abertura de chakras, fechar chakras, yoga, pêndulos, runas, tem lá tudo. Mas eu expliquei isso muito bem no meu livro. Conclusão: eu completamente destruída, como já vimos, isto é altamente satânico, eu completamente destruída, como é que eu voltei? É a pergunta. Eu tinha aversão ao sagrado, eu não tinha temor nenhum a Deus, zero, nem eu podia ver, na minha cabeça só dizia Lucifer. Eu não conseguia pensar em Jesus. Então houve uma senhora que se apercebeu da minha confusão, veio ter comigo e disse: epá, tu estás mal, não podes servir a 2 senhores. E eu fui mal educada com ela e disse-lhe: epá,
Mas eu respeito tudo, eu respeito toda a gente. E ela disse, pronto, olha, vou mandar rezar umas missas por ti. E eu sei que passado um tempo eu fiquei a bater mal com aquilo. A venda tirou-se. E eu comecei a pensar, isto é mau. E vasculhei a internet toda e encontrei um rapaz, um Eduardo, que tinha um testemunho muito semelhante ao meu e que dizia que o Reiki consistia em invocar demónios com os símbolos, e não errou, é verdade. Basicamente, segundo o satanista Aleister Crowley, que eu escrevi no meu livro, o Reiki é uma forma de magia, é evocar demónios para poder fazer o trabalho. Basicamente, se uma pessoa for a um tratamento de Reiki, aquilo que lhe estão a fazer é um feitiço. É um feitiço que lhe estão a fazer. Para quê? Para deixar de ter dores. Eu perdi a sensibilidade toda, eu não sentia frio, eu não sentia calor, eu não sentia rigorosamente nada, estava completamente vazia. Aquela coisa que eu disse no budismo, não sentir nada, eu fiquei assim, sem coração. Eu, se visse alguém a sofrer, eu não sentia nada. Estava completamente vazia. Não tinha um único sentimento. Antes do Padre Duarte tive 3 exorcistas, 3 anos de exorcismos, não fizeram nada de mim. Quando eu cheguei ao Padre Duarte estava um caco. Fui amarrada, segurada e era violentíssimo. Saíam vozes, grunhidos, coisas horríveis dentro de mim. Eu rolava-me, parecia uma serpente e mordia. As minhas costas, onde eu tinha acordada a serpente Kundalini, ardiam em chamas. Os primeiros anos, pouco mudei. Más confissões, 0 de mudança de vida. Mudei radicalmente a minha vida, comecei a ver as palestras do Padre Duarte, disse não ao pecado. As confissões bem feitas, verdadeiros exorcismos, contorcia e me esperneava. Eu não tolerava a Santa Missa. Quando era a consagração, eu enrolava-me, gritava-me e vomitava, em plena missa. Eu adormecia num sono diabólico, nas leituras. Dizem que o yoga faz dormir. Eu não conseguia estar acordada a ouvir a palavra de Deus. Dizem que o Reiki ajuda ao sono. Eu ficava completamente QO. Se eu fosse a conduzir e começasse a rezar o terço, eu tinha que encostar. Eu adormecia ao volante. Isto nunca me tinha acontecido. Durante anos quis ler a Bíblia, não conseguia. As letras desfocavam. Quando eu finalmente consegui ler a Santa Bíblia, tinha dores de morte, parecia que ia explodir o cérebro. O diabo não quer que a gente conheça a verdade. A palavra de Deus é santa, é o pão. A gente tem que ler a Bíblia. O inimigo não quer. Está lá tudo escrito. Se a gente ler a Bíblia, não cai no Reiki, não cai nas terapias orientais, não cai em rigorosamente nada. Estão a ver a importância da Santa Missa? Eu voltei. Se não fosse a Santa Missa, eu não tinha voltado. A Santa Missa é um memorial da paixão do Nosso Senhor, que se consumou por amor até à última gota de sangue e água. E eu voltei. Eu tenho que dizer isto. Eu inicialmente fiz o disparate de comungar nas mãos e de pé. Eu sentia-me mal pós-comunhão. Muito mal. E às vezes sentia que queria vomitar a Sagrada Hóstia. E eu não entendia porquê. E então encontrei uma mística, a Catalina Rivas, uma mística estigmatizada, que falava sobre isso. No seu livro A Paixão, eu tenho a versão em francês. E li da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que fala nessa situação, que diz que, à semelhança do cálice e dos corporais que são consagradas, como as mãos do sacerdote, mais nada deve tocar na Sagrada Hóstia. E então eu entendi que devia...
eu entendi que devia de comungar de joelhos e na boca. E eu tenho que partilhar que isto é lindo. Eu confessei-me desse pecado. Na primeira vez eu estava nos servos, eu ajoelhei-me para receber a Eucaristia. E eu olhei para Jesus e disse: Senhor, eu vos amo. Aqueles segundos tornaram-se eternos. Eu senti que estava perante uma pessoa, não uma força cósmica, mas uma pessoa de braços abertos, com os mesmos braços que abraçou a cruz. Estava ali. E eu senti o paraíso naquele momento. Eu senti o Espírito Santo a vir ao meu coração. Eu senti uma alegria, como eu senti muita coisa esquisita na nova era. Mas nada me encheu como aqueles segundos em que eu experienciei o céu. E eu digo, essas terapias energéticas privam-nos deste encontro maravilhoso com Jesus Cristo. A fonte de água viva estava ali. A promessa de ficar connosco até ao fim dos tempos, naquele bocadinho de pão, ali, com o seu amor, a abraçar-me naquele momento. Extraordinário, não é? E mais havia para dizer, e olha, o resto está no livro. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.